No começo não havia governo, não havia imposto, não havia lei escrita. Havia apenas terra, mãos e necessidade. Um grupo pequeno decidiu transformar matéria em algo útil. Cortar madeira, extrair minério, plantar alimento, costurar roupa, transportar coisas. Não chamavam isso de empresa. Chamavam de sobrevivência organizada. Quem produzia algo trocava com outro que produzia outra coisa. O valor nascia ali, no esforço aplicado à realidade. Esse foi o primeiro dinheiro do país, ainda invisível, mas absolutamente real. Com o tempo, aquele que produzia mais do que consumia começou a empregar outros, não por bondade, mas porque precisava escalar a produção. O trabalhador aceitava porque precisava comer. O acordo era simples: trabalho em troca de sustento. O produtor vendia o que produzia, pagava o trabalhador comprava comida, roupa, moradia, ferramentas. O dinheiro não parava, ele circulava como sangue em um corpo saudável. Onde havia circulação, havia vida. Quando a comunidade cresceu, surgiram funções que não produziam bens, mas protegiam o fluxo. Alguém para vigiar, alguém para cuidar dos doentes, alguém para ensinar os mais novos, alguém para manter o espaço limpo. Esses não produziam diretamente, mas eram essenciais. A comunidade decidiu então separar uma parte da produção para sustentar esses trabalhadores essenciais. Eles não eram superiores, eram sustentados pela base produtiva porque a base entendia que precisava deles. Esse foi o nascimento do serviço público essencial, ainda sem nome, ainda sem privilégios. Até ali, tudo funcionava. A conta fechava porque quem tirava algo do sistema devolvia em função clara e mensurável. O produtor via retorno, o trabalhador via retorno, o público via retorno. Não havia excesso de intermediários, não havia abstração demais. O sistema era simples porque a realidade é simples. Então surgiram os administradores. No início eram necessários. Alguém precisava organizar, registrar, mediar conflitos, planejar. A comunidade aceitou ceder mais um pouco da produção para manter esses gestores. Eles prometiam eficiência e por um tempo entregaram. Mas algo começou a mudar quando esses administradores passaram a não tocar mais a produção, não vigiar, não curar, não ensinar, não limpar. Passaram apenas a decidir sobre o que outros produziam. A distância entre a fonte e quem mandava começou a crescer. Com o tempo, esses gestores criaram regras, depois criaram cargos, depois criaram proteções para si mesmos, depois criaram narrativas para justificar sua importância. Já não falavam mais em servir a base, mas em governar o todo. A produção continuava acontecendo embaixo, mas quem decidia sobre o dinheiro já não sentia o peso do trabalho nas costas, nem a fome no estômago. O sistema começou a perder contato com a realidade. A empresa, agora formalizada, ainda produzia. O funcionário ainda trabalhava. O dinheiro ainda girava. Mas uma parte cada vez maior era desviada antes de retornar à população. O produtor começou a pagar mais e receber menos. O trabalhador começou a trabalhar mais e sobrar menos. Os serviços essenciais começaram a piorar, mesmo com mais dinheiro sendo retirado da base. Algo estava errado, mas a explicação oficial sempre vinha pronta. É pouco, é insuficiente, precisamos arrecadar mais. Então veio o ponto de ruptura silencioso. A política deixou de ser administração e virou profissão. Pessoas passaram a viver exclusivamente da intermediação da riqueza alheia, sem produzir nada, sem devolver nada proporcionalmente. Criaram-se castas. Criaram-se privilégios, criaram-se discursos para dividir a população enquanto o topo se blindava. A base foi convencida de que o problema era ela mesma, nunca o sistema. A empresa pressionada começou a reduzir, demitiu, automatizou, migrou. Algumas fecharam, outras foram embora. Não anunciaram isso como protesto, apenas fizeram contas. Produzir já não valia a pena. O funcionário sentiu primeiro. Menos trabalho, menos salário, menos consumo. O mercado sentiu depois queda nas vendas, estoques parados, falências em cadeia. O dinheiro começou a desaparecer da circulação real. Mas o Estado não diminuiu. Pelo contrário, criou mais cargos, mais impostos, mais taxas, mais multas. Tentou sugar o que restava da base como quem aperta um poço seco esperando água. O serviço público essencial começou a colapsar. Segurança falhou. Saúde sobrecarregou, educação empobreceu, limpeza sumiu. A população pagava mais e recebia menos, mas era ensinada a agradecer. Chegou então o momento em que a empresa, no início de tudo, decidiu ir embora. Não por ideologia, não por ódio, mas por lógica. Sem empresa não há produção. Sem produção não há salário. Sem salário não há consumo. Sem consumo não há imposto.
O Estado, que nunca criou riqueza, descobriu tarde demais que não tinha de onde tirar. O funcionário parou. Não porque era preguiçoso, mas porque não havia trabalho que valesse a pena. O agricultor produziu menos. O comerciante fechou as portas. O caminhão não rodou. A comida encareceu. A fome voltou. O dinheiro, agora escasso, concentrou-se ainda mais no topo político, que tentou manter seus privilégios enquanto a base afundava. Sem retorno à população, o contrato invisível foi rompido. O povo percebeu que trabalhava para sustentar algo que não o sustentava. O Estado, inflado e ineficiente, tentou se impor pela força da lei, mas a lei sem lastro produtivo é apenas papel. A confiança morreu antes da economia. E quando a confiança morre, não há sistema que sobreviva. O fim não veio com explosão, mas com esvaziamento. Cidades funcionavam pela metade, serviços improvisados, sobrevivência informal. Um país inteiro lembrando tarde demais que tudo começou com alguém produzindo algo real, e que ao matar a fonte, matou-se tudo. Essa é a parábola. Não é sobre ideologia, não é sobre direita ou esquerda, é sobre estrutura. Toda civilização que esquece de onde vem o primeiro dinheiro está condenada a repetir o mesmo fim. E o fim nunca é nobre. É sempre lento, cruel e absolutamente evitável.